Recentemente tem rolado praticamente uma revolução na internet dentre os criadores de conteúdo. Inclusive você tá vendo esse vídeo aqui é praticamente um milagre, porque ele com certeza vai ser boicotado pelo YouTube. E o motivo que esse vídeo provavelmente vai ser boicotado pelo YouTube é porque eu vou falar de live streams, ou mais especificamente, como que eu fui de não entender por que as pessoas assistiam lives até não conseguir mais ficar sem assistir. E antes que você entenda errado, não, eu não tô aqui pra divulgar a minha live stream, na verdade eu não faço live streams, ao menos não atualmente. Eu tô aqui pra poder praticamente explicar pra eu mesmo do passado o porquê que assistir live streams é tão bom e é um tipo de entretenimento tão diferente que nunca existiu antes. E por mais que tenha muita gente que faça live aqui no YouTube, ou no Facebook, ou em qualquer outro site, meu maior foco vai ser na plataforma Twitch, porque atualmente é a maior plataforma de lives do mundo. Esse é um assunto que eu já conversei muito com amigos, e é sempre uma discussão muito legal, então por isso eu quero falar sobre isso em vídeo também, eu quero dar os meus argumentos e explicar. Finalmente, talvez até se alguém me perguntar por que você fica vendo live stream de pessoas jogando, acho que eu vou só mandar esse vídeo e explicar pra essa pessoa, ó, é por causa disso, assiste. Porque o grande segredo de lives serem tão boas e funcionarem tão bem e serem tão únicas, não é o fato de ter uma pessoa jogando videogames ali. É muito maior do que isso. E é isso que eu quero explicar hoje. Mas antes eu quero aproveitar a temática desse vídeo de ser live streams pra falar do Fortnite, que tá patrocinando esse vídeo. Na verdade a Epic Games tá patrocinando esse vídeo. E eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, e eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu queria falar sobre Fortnite. Eu falei, nossa, eu tenho um vídeo perfeito pra falar de vocês. Caramba. Então obrigado Epic Games por ter patrocinado esse vídeo, que acho que não tem como encaixar melhor um vídeo sobre jogos e live streams. E o maior jogo do momento que tá sendo jogado nas lives. Caso você não conheça, Fortnite é basicamente o jogo que mais tá estourando no momento. E o conceito do jogo é um conceito muito simples, mas é muito maneiro, que é caem 100 pessoas numa ilha e sai uma viva. Fim. Se você estiver interessado, você pode clicar no link da descrição para jogar. O jogo é super intuitivo, é super bonitinho e é de graça, é free to play, então já faz uma diferença absurda, você não precisa comprar nem nada, você pode só baixar agora e jogar e testar, ver se você gosta. Tem para PC, para PS4 e para Xbox, então você pode jogar onde você quiser. Você pode jogar sozinho, em dupla ou até 4 pessoas, e aí se o seu grupo sobreviver no final, você ganha. É maravilhoso. Eu não estaria divulgando aqui se eu realmente não achasse que é um baita jogo. Não é à toa que é o jogo mais popular do momento. É realmente muito bom. Inclusive, eu tô o tempo todo jogando com os meus amigos, até em live. Por exemplo, o Alan ou o Felps, eu tô sempre jogando com eles quando eles chamam. Enfim, não quero ficar enrolando muito. Fortnite, você clica aqui, o primeiro link na descrição, baixa de graça. Obrigado, Epic Games, de novo, por patrocinar o vídeo. E agora sim, vamos falar o porquê que lives são um entretenimento que nunca existiu antes e é algo que eu acho incrivelmente mágico e muito maneiro. Vamos começar essa história há alguns anos atrás, quando eu conversava muito com meu amigo Alan, que assistia live todo dia, o tempo todo. Ele gostava muito das lives de um cara chamado Lyric, que é um dos maiores streamers do mundo. E eu sempre tinha muita dificuldade de entender qual que era a graça de ficar assistindo só um cara jogar, sabe, por horas e horas, sei lá, 5, 6 horas por dia, todo dia. Sabe, eu até entendo você assistir um gameplay de um jogo que você gosta, ou ver uma série. Pra mim não fazia sentido você ficar vendo um cara jogar ao vivo. Era muito melhor você ver gravações e episódios de vídeos no YouTube. Na época, por exemplo, eu fazia vídeos engraçadinhos de jogos, me divertindo com os amigos, e eu editava eles. Era um produtinho que você podia consumir e depois fazer outra coisa. Assistir vídeo, pra mim, fazia muito mais sentido do que ficar vendo um cara jogar ao vivo. Até porque se o cara tá jogando um negócio e ele fica preso, sabe, ele não pode cortar pra quando fica legal de novo. Você tem que ficar acompanhando ele por todo um processo chato. Não tinha graça, não tinha entretenimento ali pra mim, eu não conseguia entender. Mas o tempo passou e hoje eu praticamente não consigo ficar sem ver live o dia inteiro. Eu inclusive tô com uma live agora aberta ali, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Então o que mudou daquela época pra cá? O que me fez gostar? As lives mudaram? Não, as lives continuam praticamente a mesma coisa. Eu não sei se eu tô pronto, mas vamos, vai. Agora eu tô meio traumatizado, mano. O que mudou foi que eu percebi, finalmente, qual que era a grande graça por trás de ver as lives. Sabe quando você é criança, ou sei lá, não precisa ser exatamente criança, e você tá sozinho em casa e você deixa a TV ligada só pra ter um barulho enquanto você tá fazendo alguma outra coisa? Eu comecei a ver lives por causa de um sentimento parecido com esse. Como eu moro sozinho e eu só tenho o meu cachorro e meu gato aqui em casa, muitas vezes eu me sentia um pouco frustrado com o excesso de silêncio que tinha na minha casa. E isso é super normal, você não precisa morar sozinho pra se sentir sozinho. Então, para não me sentir tão sozinho assim, eu decidi começar a colocar lives aleatórias, ou de amigos que estavam fazendo, ou de streamers famosos, e deixava rolando de canto, eu nem olhava pra tela, eu só deixava ali uma voz, era alguém que tava no ambiente comigo. Mas por causa disso, eu comecei a perceber uma coisa.
só funcionava se o cara tava ao vivo. Esse sentimento de tá alguma coisa acontecendo nunca funcionava se eu colocava play num vídeo e ia fazer outra coisa. Eu ainda me sentia sozinho do mesmo jeito. Mas se o que eu colocava a tocar tava rolando ao vivo, ao mesmo tempo que eu tava fazendo minhas coisas, eu me sentia menos sozinho. Porque eu sabia que, ao mesmo tempo que eu tava aqui em casa sozinho, esse outro cara tava acordado em algum outro lugar do mundo, jogando videogames e conversando comigo. E graças a esse sentimento, eu comecei a, na verdade, até prestar um pouco mais de atenção e assistir algumas lives de verdade. E foi aí que tudo destravou pra mim e eu parei de só deixar lives abertas pra não me sentir sozinho e comecei a entender qual que era o real entretenimento daquilo que estava acontecendo. Quando você vê gravação de uma live stream, de uma coisa que aconteceu ao vivo, você se sente meio que excluído, porque parece que você só tá vendo um negócio que aconteceu e você não tá fazendo parte daquilo. Mas se você tá vendo um negócio ao vivo e algo muito maneiro acontece, o cara, sei lá, faz uma jogada absurda ou dá um bug engraçado no jogo... Eu não sei também, velho. Opa! Nossa! Nossa, você viu o que aconteceu? Meu Deus, alguém viu o que aconteceu? Nossa, mano, o Creeper, isso foi muito impossível. Você tava ali junto com ele. É como se você estivesse participando de uma história. Ao contrário de só ver uma gravação. Você tava lá junto. Você falou, nossa, eu vi isso ao vivo. Que da hora. Esse sentimento de você ver as coisas ao vivo faz toda a diferença. Mas o principal fator, a coisa mais importante pra mim, não é o que tá rolando na tela, e sim o fato de você tá assistindo aquilo com outras milhares de pessoas junto com você. E o resultado disso é o chat que tem nas lives. E aí que a gente chega no ponto principal. O chat das lives é de longe a coisa mais importante dessa forma de entretenimento nova. O fato de ter uma janelinha ali do lado, onde todas as pessoas que estão assistindo com você estão comentando e conversando sobre o que está acontecendo, faz toda a diferença. Uma coisa crucial para a live stream ser o mais divertido que ela consegue é que o chat é muito importante, mas o cara que tá fazendo a live não pode dar muita atenção pro chat. A live não tem que ser só uma conversa com o chat. Se for isso, arruina toda a experiência, não tem graça nenhuma. O grande segredo que nunca aconteceu antes em qualquer tipo de indústria de entretenimento que acontece nas lives é que o chat de todas as lives grandes, que tem muita gente conversando, ele é um entretenimento por si só. Você não precisa nem comentar nele, você não precisa conversar com ninguém. Assim como quando você chama seus amigos para assistir um filme em casa, dificilmente a diversão tá no filme em si. A graça é você ficar comentando com seus amigos, você fica fazendo piadinha, é isso que é divertido estar com outras pessoas. E é exatamente assim que o chat funciona. O chat da maioria das lives do Twitch não fica tentando chamar muito a atenção do cara que tá fazendo a live. Ele fica tentando fazer piadinha para as outras pessoas rirem também. E todas as reações que acontecem na live viram piadinhas no chat. Então, além do entretenimento que tá rolando na live, você ainda tem um chat com um monte, milhares de pessoas tentando fazer você rir, tentando fazer elas mesmas rirem. Como se fossem 2.000 amigos assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo e tentando um fazer piadinha com o outro. Só que ninguém se conhece. Então quando o streamer faz alguma coisa errada, ele morre ou acontece qualquer coisa, vai ter um monte de gente no chat fazendo um monte de piadinha diferente e você com certeza vai achar alguma coisa engraçada, porque são milhares de pessoas tentando fazer você rir. Tá rindo como um ser vivo. O cara é muito pica. Que é isso? Selbit? Não só o cara que tá criando conteúdo, mas quem assiste também tá criando alguma coisa junto com ele. E esse sentimento de ter sempre um monte de gente fazendo piada me fez assistir coisas que eu não tava nem um pouco interessado. Eu já fiquei assistindo horas e horas de Yu-Gi-Oh! Dublado em inglês. Por quê? Só porque o chat ficava fazendo piada com tudo. A Twitch fez um evento especial onde ela ficava passando Yu-Gi-Oh! Sem parar, era uma maratona. E tinha tipo 30 mil, 40 mil pessoas assistindo sempre. E ninguém ligava pra Yu-Gi-Oh! Quem que quer assistir Yu-Gi-Oh! Dublado em inglês hoje em dia? Mas tinha um monte de gente assistindo porque era muito engraçado você ficar vendo as piadas do chat. A galera zoando tudo que acontecia no anime o tempo todo. E tudo isso fez com que eu assistisse lives de coisas que eu nem me importo. De jogos que eu nunca ia jogar só pra ver o chat fazendo piada. Então hoje eu não consigo parar de ver lives porque é um entretenimento que nunca aconteceu antes. Não existia nenhum outro tipo de plataforma onde o público que tá assistindo ajuda a criar o conteúdo que você tá consumindo. Todo mundo que tá vendo as lives e fica comentando e fazendo piadinha tá automaticamente ajudando a criar algo ali. E isso é muito da hora. Esse é um sentimento que nenhum outro tipo de entretenimento teve antes porque a gente nunca teve internet, a gente nunca teve essa plataforma onde você comentava e todo mundo via. E agora a gente tem. E é isso que faz eu gostar tanto de ficar vendo live streams aleatórias. Não é só o fato de o cara ser engraçado ou o cara jogar bem. É o fato de estar todo mundo participando de uma comunidade
e criando conteúdo junto. Espero que você tenha gostado dessa minha mini análise de por que lives são interessantes. Se você deixou um gostei, muito obrigado. Se você quiser mandar esse vídeo pra alguém que não curte muito lives, pra ver se ele entende um pouco mais, manda. Se não quiser também, gente, né? Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau!